Bom dia, meus alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula de número 3, dia 25 de março. E vamos recapitular um pouquinho da aula passada, porque nós entramos num assunto chamado materiais. O que é materiais? Você pode perceber que na sua casa tudo que você toca, consegue olhar, sentir, isso é o que nós chamamos de matérias. Existem matérias de todos os tipos. Existe o copo, existe a água, existe o ar, o controle, a caneta, a TV. Então, aquele tudo que você toca, sente, é o que nós chamamos de matéria. Isso é um termo geral. Mas na aula de hoje, nós vamos iniciar como ocorre transformação dessa matéria. Vocês lembram que na aula passada a gente descobriu que para se transformar no papel, esse papel aí bem do caderno de vocês, ocorre um processo longo. A primeira coisa lá do processo para transformar o papel é eu ir lá no meio ambiente, pegar a madeira, pegar aquele tronco, extrair um material dentro da madeira e transformar no papel. Esse material é o que nós chamamos de celulose. Então quer dizer, professor, que uma madeira, ela passou por todo um processo, aí transformou em outro material que é chamado de papel. Muito bem, isso sim. Então vamos abrir aí a nossa página número 16 para vocês olhar três imagens bem interessantes. Na imagem A, eu tenho um tronco de madeira. Na imagem B, eu tenho esse tronco de madeira em pedaços. E na imagem C, eu peguei esse pedaço de madeira, coloquei em fogo. O que significa isso? Vamos olhar para a primeira imagem. Na imagem A, eu tenho aqui um tronco de madeira. Vamos supor que esse tronco tem na sua casa. Aí eu peguei uma serra, peguei um material, cortei ela em vários pedaços e transformei na imagem B. O que vocês acham? Vocês acham que ocorreu alguma transformação aí desse material? Vocês acham que a madeira, quando estava tronco, depois que ela foi transformada em pedaços de tronco, tu acha que ela deixou de ser madeira? Não. Ela continua sendo madeira. Só que na imagem C já aconteceu aí uma transformação. Na imagem C, eu peguei essa madeira, aqueles pedacinhos lá de tronco, coloquei ela dentro, exemplo, de um lugar, toquei fogo e no final, vocês acham que essa madeira vai continuar sendo madeira? Ela vai virar vapor, ela vai virar cinza, ela vai virar carvão, entendeu? Então ela não vai ser mais madeira. Ah, professor. Então quer dizer que a matéria que ela se transforma, mas deixa continuar sendo a mesma, e outra matéria que ela se transforma e vira outra matéria? Sim. É o que nós vamos entender agora. Continuando na página 16 do nosso livro, nós vamos entender que a matéria ela pode transformar tanto em transformação física como em transformação química. Vocês lembram que eu peguei um tronco de madeira na imagem A, cortei ele em vários pedaços, ele ficou em pedaços de madeira? Isso é o que nós chamamos de transformação física. Por quê? Porque a madeira não deixou de ser madeira. Eu só diminuí. É que nem eu pegar uma barra de chocolate e dividir com meus familiares, mas todo mundo comeu chocolate. Agora, quando é transformação química, significa que eu vou pegar essa madeira como exemplo, colocar fogo. Quer ver um exemplo bem legalzinho que você pode pedir ajuda para sua mãe, para o papai, você pode pedir ajuda de onde uma pessoa adulta, é se você pegar um pedaço de papel, atear fogo e veja o que acontece. Será se o papel ainda vai continuar daquele jeito? Será se ele não transformou ele em vapor? Será se ele não transformou em cinza? Então verifique isso para mim. Então existe dois tipos de transformação. A física, quando a matéria ela continua sendo a mesma matéria de início, e a química, quando uma matéria ela transforma em outra. Um exemplo bem clássico também de transformação química, eu pegar a celulose lá da madeira e transformar
no papel, passou por todo um processo químico, toda uma transformação. Então, quando há transformação, químico. Quando não há transformação, é chamado de física. Dando continuidade, quando a gente fala em estados físicos da matéria, nós queremos dizer o quê? Como é que essa matéria é encontrada na natureza? Quer ver um exemplo clássico? A água. Aí na sua casa, quando você vai abrir a torneira, ou então quando vai abrir o filtro para encher as garrafas para beber, como é que essa água sai? Ela sai no estado líquido. Aí você enche a garrafinha encheu de água, aí você vai lá na geladeira, coloca. Lá na geladeira, ela vai sofrer uma transformação, que nós vamos lá descobrir que transformação é essa. Eu só sei que a água da garrafa, ela fica sólida, ela fica rígida, dura, né? Então a água estava no estado líquido e foi para o estado sólido. Agora, a minha mãe, quando foi fazer a comida, meu papai foi fazer a comida, ele pegou um pouquinho de água, colocou na panela, aí ateou o fogo. Ligou lá o fogãozinho e ateou o fogo. Essa água, ela aqueceu tanto, que ela evaporou. A gente pensa que sumiu, mas não. A água, ela sofreu outra transformação. Ela transformou do estado líquido para o estado gasoso. Agora, uma coisa bem interessante. Vocês lembram do slide passado? Essa água, ela sofreu, foi estado na transformação física ou foi transformação química? Transformação física. Por que transformação física? Porque a água, ela passou por três estados: estado sólido, líquido e gasoso, mas ela nunca deixou de ser água. Agora, esse slide aqui, ele é interessante, que é o que é da página 17. Por quê? Porque você vai ter que entender que na natureza nós encontramos materiais no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Um exemplo, uma rocha, estado sólido. A água no estado líquido. O gás, o oxigênio que nós respiramos. O gás carbônico é um tipo de material que nós encontramos na natureza. Ele está no estado gasoso. Pois bem, para finalizarmos nossa aula de hoje, eu quero que vocês respondam a questão número 1 e 2 da página 16, bem como também vocês vão citar quais materiais em sua casa estão no estado líquido, sólido e gasoso. Aí vocês têm até o dia 30 para responder no caderno e mandar no meu privado. Bom dia para vocês e tenham uma excelente semana.